Vamos começar mais um programa Além da Estética, hoje com um assunto um pouco delicado. Vamos abordar o tema suicídio, que a gente trouxe para o setembro como Setembro Amarelo, para chamar a atenção um pouco das pessoas ultimamente. Eu dei uma pesquisada sobre, em média morre mais ou menos 800 mil pessoas entre 14 e 29 anos. Estaremos com a doutora Sandra, na verdade já estamos com ela aqui, que ela já está do meu ladinho, para abordar um pouquinho sobre esse assunto. Ela vai estar falando pra gente. Ela é psicóloga já há 5 anos. Fala um pouquinho pra gente sobre essa história do Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo começou a ser falado em 1994, com a morte de um rapaz nos Estados Unidos chamado Mike M. Ele era um rapaz muito feliz, aparentemente, sorridente, tinha muitos amigos e de classe média. E um certo dia os pais, voltando para casa, encontrou ele morto. Ele havia se suicidado. E como ele era um rapaz muito caprichoso, ele tinha um Mustang 68. E aí ele pintou esse Mustang de amarelo. E no dia do velório, em homenagem a esse carro, né, os amigos fizeram os cartãozinhos com fitinha amarela, chamando a atenção para o cuidado na saúde mental. O suicídio, por que leva ao suicídio? É uma depressão? O que leva exatamente a pessoa a pensar, não, eu vou me suicidar, que é isso que eu quero? Geralmente os pacientes que relatam sobre depressão, eles relatam a dor muito grande. E isso, ele não é desencadeado naquele momento, ou um fato básico. Ele pode ser hereditário, pode ser coisas da infância, que teria que ser trabalhado e falado na terapia, para que não ficasse tipo sufocante. Então é como se eles quisessem uma saída para resolver. E hoje no Brasil tem chamado muita atenção no fato da depressão, que a maioria das pessoas vê a depressão como aquela pessoa que só vive deitada, aquela pessoa que só vive triste. Não. A maioria dos acontecimentos está acontecendo com pessoas que têm uma vida praticamente normal, que tem vários amigos, que sorriem o dia inteiro, mas quando ele se recolhe no lugar dele, no ambiente dele, ele se abate e aí ele não suporta a dor. Além do suicídio, a depressão pode estar causando mais o quê? A pessoa com depressão, ela tem, porque são vários tipos de depressões, né? Não é só uma. Geralmente, quando se começa com as crises de ansiedade, já é hora de procurar ajuda. Que da crise de ansiedade, ela vai para a crise do pânico, e aí ela entra na depressão leve, depressão maior e depressão profunda. A pessoa com depressão profunda, ele já está prestes a entrar em um caminho sem volta. Porque as pessoas ficam muito tristes, muito debilitadas, não querem falar, elas não sentem vontade de nada, ânimo nenhum. Então, aos primeiros sinais, você gosta o que você gosta de fazer? Ver televisão? Eu não estou querendo mais ver isso. Então, é a hora de chamar a atenção, de observar o que é que está acontecendo. Por que eu não quero? Você próprio fazer as suas perguntas. Porque é muito novo a depressão no Brasil, que foi colocado mesmo no CID brasileiro, só foi em 2015. Então é um fato novo. Então cada dia mais todos têm se juntado para chamar a atenção, desde que aconteceu isso lá nos Estados Unidos, mas no Brasil é um fato novo. É um fato novo que não é novo, né? É um fato novo, que não é novo. Porque quando o Mike se suicidou nos Estados Unidos, então o Brasil foi pegar na mão dos Estados Unidos para levar essa campanha em frente somente em 2003. Então foi uma demora. E ele só entrou para o CID brasileiro como doença mesmo em 2015. Então é um fato novo para que as pessoas conheçam.
Então, aonde tem muita gente que fala, ah, depressão é frescura, depressão é falta de Deus. Não, não é verdade. Depressão é uma doença que ela tem cura, porque é a falta de um hormônio no nosso corpo, que é o hormônio da felicidade. E para ter a cura da depressão, o que é necessário? Consulta com o psicólogo e, caso necessário, o psicólogo encaminha ao psiquiatra para tomar a medicação. E acontece muito também que as pessoas procuram esses profissionais, começam os tratamentos e depois eles mesmos interrompem sem receber alta. E quando ela volta pior, porque existe um processo. O psiquiatra, por exemplo, ele vai medicar. No tempo que ele achar necessário, ele vai fazer uma regressão, a gente fala uma regressão dessa medicação, até o corpo não ter mais necessidade daquilo, para que a pessoa volte ao normal. Mas isso só depois de confirmado que o corpo voltou a produzir o hormônio que estava faltando. Fala um pouquinho pra gente sobre a diferença do psicólogo e psiquiatra, porque tem muita gente que tem receios. Ah, não, eu fui encaminhado pro psiquiatra, tô doido. Não, nem vou pro psicólogo porque eu não tô doido. Já pensa que o psicólogo só trata doido, o psiquiatra só trata doido. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O psicólogo, eu costumo dizer assim, alguém vai no oftalmologista só porque tá cego? Alguém vai ao cardiologista só porque infartou? Então, o psicólogo é a prevenção, igual qualquer outro profissional. Porque você está sentindo algo que não está legal, você vai ao psicólogo, juntos vocês vão descobrir se só com a terapia resolve ou se é necessário encaminhar o psiquiatra. O psiquiatra, ele já é um profissional que ele trabalha com medicamentos, não é o caso do psicólogo. E quanto essa fala que quem vai ao psicólogo ou ao psiquiatra, que são médicos de doido, não, isso não é verdade. Mas por que foi levado a isso? Por causa da ignorância da gente mesmo, eu acredito. A nossa ignorância em buscar a verdade. Porque as pessoas falam coisas que eles não sabem. Porque o paciente, quando ele começa a se sentir mal, ele vai ao psicólogo. Do psicólogo, ele vai ao psiquiatra. Se ele estivesse doido, ele não ia em nenhum desses dois profissionais. Ele seria pegado em uma camisa de força e levado diretamente ao hospital de base, que tem uma ala realmente para doido. Quem é doido, ele não volta ao seu plano natural. Então, quem está deprimido, tem como voltar. Quem está ansioso, tem como voltar. Agora, quando passa dessas fases, que é as fases pro agravante, não tem como voltar. E quando eu sei que eu devo procurar um psicólogo, devo ir até ele e fazer uma consulta? Quando você está sentindo que está pesado lidar com as suas emoções, com os seus problemas. Quando você está se sentindo angustiado, que a angústia, ela é o começo de tudo. O que está te levando à angústia? Você vai ter que procurar ajuda para saber disso. Por que eu estou angustiada? Será que eu estou guardando algo que eu poderia falar? E hoje eu queria ressaltar nesse sentido. Nós vivemos hoje em uma sociedade que ninguém sabe em quem confiar em quem. E às vezes eu poderia sentar com meu amigo, com a minha amiga e falar, eu não estou legal, eu não estou bem, eu preciso conversar, eu preciso chorar. Mas o que acontece? Você vai e faz isso, depois o amigo vai e conta para todo mundo algo que não era para contar. E no psicólogo você não tem esse problema, porque existe um código de ética do profissional que não tem esse problema. Eu, principalmente, eu não atendo ninguém com anotações. A minha agenda de pacientes, eu sei cada um qual é o problema dele e eu não preciso anotar nada. Então, existe também jeito de trabalhar, até mesmo para me preservar, né? Porque é um ambiente que outras pessoas convivem. Então, até mesmo para me preservar, eu prefiro não fazer anotações. A não ser quando eu tenho que encaminhar, aí eu tenho que deixar um documento na clínica. A senhora falou sobre a ansiedade. É verdade que existem 3 tipos de ansiedade? Sim, como elas são doenças novas, a ansiedade ela começou a elevancar agora com a pandemia.
E eu não entrei nesse contexto, assim, para decifrar o nome delas separados. Mas existe mais que um tipo de ansiedade, como existe mais que um tipo de depressão. Quais os sintomas de uma ansiedade? Quando eu sei que eu tô ansiosa? Uns dormem demais, outros dormem de menos, outros comem demais, outros comem de menos. E você fica inquieta. Uma pessoa com ansiedade, ele não consegue sentar bonitinho igual você tá e prestando atenção no que eu estou falando. Eu vou ser sincera, eu até comentei com você antes. Ontem, gente, me deu o começo da ansiedade. Eu tô sentindo, igual ela tá falando, a gente querendo ou não, a gente que é o nosso corpo, então a gente sente querendo que tá mudando, né? Essas 2 últimas semanas eu tô sentindo que eu tô um pouquinho agitada. E ontem, eu não sei o porquê, ontem à noite, na verdade o dia todo, começou a me dar uma ansiedade, que eu fui mexer no meu quarto todo, tirei todas as roupas do guarda-roupa, fiz uma limpeza no quarto. A moça que limpa lá em casa já tinha limpado ontem. Eu fiz o quê? Limpei de novo. Fui no espaço lá, que igual eu trabalho na MB Estética, fui lá, limpei, mas a Bruna, minha colega, mudamos o espaço todinho e eu vi que eu já tava dando ansiedade. Quando chegou a noite ainda, fui estudar sobre o programa e não quis dormir. Eu falei, não, eu tenho que dormir. Aí, como eu falei pra senhora, eu faço uso também dos óleos, né? Que aí não são medicamentos prescritos, mas são óleos que a gente já fez. Você sente um alívio, até um né? programa aqui. Vocês correm lá pra dar uma olhadinha. Os óleos essenciais. E eu me senti muito bem. Que, no entanto, hoje eu acordei bem, mas eu ainda tô sentindo meu corpo um pouco, parece que o corpo fica, sei lá, parece trêmulo, parece que tá no ar. Desse jeito, eu ainda tô sentindo. Eu tô aqui, ao mesmo tempo eu já tô agoniada, tentando focar minha mente aqui. E a gente fica distraído. E uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade por esse mito de que psicólogo e psiquiatra são profissionais para doido, então as pessoas têm vergonha de assumir que passou por um problema, que teve um problema. Eu já tomei medicamento para depressão. Eu tive um problema na minha família em 2014. Eu perdi uma filha. Eu estava no meio da faculdade para terminar, uma faculdade que ela muito me queria me ver formada. E chegou o momento que eu falava, é eu e Deus. E eu fui levando. Quando foi chegando no final, eu tive que fazer terapia, eu tive que ir ao psiquiatra, sim. E tomei remédio por 6 meses. E aí eu equilibrei as emoções novamente. E aí eu sigo. Mas É bom a senhora ter falado sobre isso. Psicólogo, passa por um psicólogo? Passamos. Quando nós atendemos vários clientes, às vezes fica pesado. Dependendo do tipo do assunto, do tipo do problema, por exemplo, quando eu termino de atender, que eu chego em casa, eu estou muito cansada. Porque cansa o psicológico, que é a pior canseira que existe. Então, a gente precisa de ajuda do outro, ou do profissional, do psiquiatra, não no sentido de medicamento, às vezes, mas de sentar, de conversar, de trocar ideia, porque nós também precisamos, eu não preciso citar o seu nome para falar, mas eu posso chegar e sentar, ó, eu estou com uma paciente que está assim, eu estou tentando fazer o tratamento por aqui. Existe uma outra luz? Que é uma conversa de 2 profissionais. Que, querendo ou não sai da ética. Não sai fora da ética, isso. A senhora falou também ontem, quando a gente estava conversando, que existe depressão pós-parto masculino. E eu não sabia. Então, né, quando eu comecei a faculdade, fomos fazer um trabalho sobre depressão, e aí me chamou a atenção isso. E eu fiz trabalho depressão pós-parto masculino. Isso eu levei até o final da minha faculdade. Eu tenho um artigo publicado pela revista FAEMA, revista científica, falando sobre a depressão pós-parto masculino. Mas esse que a gente para e pensa.
O homem não engravida. Sim. Quem engravida é a mulher. Como que... Mas o que acontece com a mulher quando ela fica deprimida depois que ela tem um filho? Ela não quer saber de nada, às vezes não quer saber do filho, tem que cuidar, porque senão ela quer jogar ou doar a criança. O homem, quando ele fica deprimido, e se vocês pensarem e buscar, vocês vão encontrar alguém assim. Quando o filho nasce, é aquela festa, né? Sou pai. Quando ele começa a pensar no leite, nas fraldas, na medicação e a família aumentou, ele entra em pânico. Para ele não dizer como ele foi criado, como homem, né? O ser forte da casa, para ele não dizer que está isso, ele vai pro bar. Ele começa a abandonar a casa dele, que é para sair daquela realidade, e se junta aos amigos no bar. No caso, entra querendo ou não pela dificuldade, que é ver Sim, como que vai de ser a pensar, criação. né? Porque ele começa a pensar e não consegue organizar o sentimento direitinho, nas ordens. E aí, melhor do que... O que é melhor para esquecer, que como o povo diz? Vamos pro bar. Aí ele se junta com os amigos. Então, a depressão, querendo ou não, a depressão é uma carga que a gente tem pesada na mente. Tipo, Pesada, sobrecarrega isso. a mente, por isso que vai ao psicólogo e tira tudo aquilo, né? Porque aí pesa no corpo, aí começa a faltar o hormônio, e aí você tem que ir para repor. E a fala é muito importante. Você que é muito fechado, que não gosta de fazer comentários da sua vida, não gosta de... né? Então, o psicólogo, ele começa de um jeito tão delicado que quando chega, por exemplo, no final da sessão, a pessoa às vezes olha e fala assim, mas como eu falei isso tudo para você? Que eu nunca contei isso para ninguém. Então tem um jeito, né? Tem as técnicas, tem testes, tem vários jeitos de abordar o cliente ou o paciente para que a gente chegue ao denominador e consiga ajudá-lo. E a ansiedade pode causar depressão ou vice-versa? Sim, vice-versa. Porque a primeira que chama a sua atenção é a ansiedade. Quando você está ansioso, as coisas já não estão bem. E aí, no que você não vai tratar, a ansiedade, ela vai aumentando, ela vai para depressão, ela vai para outras doenças mais graves. Aí da depressão ocorre um suicídio. Sim, quando não cuidado, ocorre um suicídio. Que 90% do suicídio acontecido no Brasil, 96% é depressão. Então é um índice muito alto para uma população que finge que não entendeu o que é doença e às vezes, no lugar de ajudar o próximo, ele vai lá e fica tirando sarro. Hoje em dia acontece muita depressão em pessoas jovens, né? E igual a senhora falou que tá mais a depressão sorridente, né? Realmente, depois seu amigo tá do seu lado e fala, não, porque que nem confiar. Não, isso daí é frescura, só pra se aparecer. Aí na hora é onde, em vez de estar ajudando, acaba... E nem sempre é para se aparecer. As pessoas, quando ele entra no estado de depressão, eles têm uma fala assim que aos olhos ou aos nossos ouvidos parece ser comum ou brincadeira. E não é verdade. Eu queria sumir. Quando você vê uma pessoa dizendo que quer sumir, eu quero morrer, que fala em sentido... Mas lá no fundo já está pedindo socorro. Nossa, aí é um caso complicado, né? E a depressão sorridente é a mais difícil de lidar, né? Porque a pessoa que vive ela, ele mesmo tem que se dar conta que ele precisa de ajuda. E como o espaço de socorro, vamos dizer, no corpo dele é pouco, que é só a hora que ele chega em casa, às vezes ele evita ou fica com vergonha. São vários fatores que faz com que as pessoas não procurem um psicólogo, um psiquiatra. Hoje e em não dia, deveria. Hoje em dia, seus pacientes são mais mulheres ou mais homens? Ou tanto mulher e homem estão procurando ajuda? É um equilíbrio, né? Mas quem mais procura ajuda são as mulheres.
assim, querendo ou não, eu acho que o homem, eles ficam um pouco ressentidos, né? Receosos. Como que faz... Vou falar da minha vida, eu sou homem. Tem aquele lado... E na Eu verdade, sou tão... Tem aquele e na negócio. verdade não chega assim, o que eu vou falar da minha vida. É tipo uma linha que o psicólogo vai pegando e vai desenrolando. Então você vai falando e às vezes nem percebe que você está falando. Quando você se dá conta, já falou tudo, ou mais ou menos. Mas as mulheres ainda é a que mais procuram ajuda. E mais em casos de depressão. Depressão. Tem mulheres hoje que elas vivem um estado de depressão dentro da própria casa por causa da violência doméstica. Porque ainda tem mulher que acredita que levou um empurrão, que não é violência, que levou um xingão, que não é violência. E aí vai deixando isso aumentar. Eu já ouvi dentro do meu consultório uma pessoa dizer que tinha sido enforcada. Mas isso é uma violência? Não, é porque estava nervoso. Então é difícil, quando a pessoa não tem consciência do que está acontecendo com ela, é difícil você trabalhar isso nela. É outro caso também, a violência doméstica acaba causando a depressão, que acaba causando onde a gente vê muitas mulheres morrendo hoje em dia. Quando não é o parceiro que faz, né, que mata, é elas que se suicidam, né? Se a gente olhar por um lado assim, crítico, observador, mulher ainda está em desvantagem. A mulher ainda vive em desvantagem, né? O homem ainda tem, já tem seu lugar ao solo desde a época das pedras, garantido, tudinho. A mulher ainda está em busca. E tem mulher que ela não tem coragem de ir em busca. Ela acha que não vai conseguir, porque isso o parceiro fala, porque isso ela ouve direto, ouvia dos pais, porque tem gente que foi criado em uma família que não existia um carinho. Você foi criado em um lar com carinho, tem uma família grande, então é diferente. Tem pessoas que desde quando nasce ele ouve da própria mãe dele, tipo vocabulário, você não vai valer nada, você não vai prestar. Isso são coisas que falado na infância, lá na frente você pode dizer não, mas quando vai buscar a fundo, ele fica guardadinho lá no Tem coisas que ativa, querendo ou não, de coisas lá de quando eu era pequenininha. Mas como que esse menino lembra? Tinha 3 anos. Sim. Mas a mente, querendo ou não, ela busca lá longe. Busca e tem hora aí ela joga pra fora. Ela falou, gente, da família, que ela também é minha tia. E eu tenho muito, assim, como é que eu posso falar? Muito orgulho. Porque, com tudo igual ela falou, ela passou por uma fase ruim, que é casando com minha prima, filha dela. E mesmo assim ela não desistiu. É outra coisa, nunca desisti. Eu tenho uma frase que ela me acompanha. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que eu decidi ser. Porque se eu tivesse ficado no que me aconteceu, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje. Então eu decidi ser o que eu queria ser. Porque nada vai trazer de volta, nada vai resolver quando a gente perde. Uma mãe que estiver me ouvindo, ela sabe o quanto é difícil, o quanto é doído você voltar, você refazer a sua vida, recomeçar. Mas é necessário. É necessário. E ninguém passa algo aqui que ele não suporta. Então, eu tinha muito costume de dizer, como eu tenho um casal de filhos, de falar, os meus filhos são presentes de Deus. E no início eu chorava muito, me desesperava muito e questionava muito a Deus. Por quê, né? Ela com a família, tudo bonito, a gente tudo programado, tudo, como se diz, a minha vida estava perfeita. Aí veio esse choque de realidade e tirou a gente do trilho muito, né? E eu precisei muito de Deus, muito mesmo, para que eu conseguisse. Tinha dia que eu saía de casa, que eu tinha prova, eu falava, Senhor, eu não consigo me formar com a turma. E depois de 20 anos fora da escola, comecei a faculdade, mesmo com esse tombo, eu terminei junto com todo mundo a faculdade.
Então, é difícil, mas a gente não pode entregar os pontos. Nós não podemos, porque a partir do momento que a coisa não está boa e você se entregar, quem é que vai mesmo fazer por você? Nós não temos que esperar que ninguém faça por nós. Então, a gente tem que meter a cara e... Eu tenho 5 anos de formada, eu estou da 4ª pós-graduação na área de saúde mental e com MBA. Então, eu não parei de estudar. Eu aconselho sempre quem passou por um problema difícil ou está em depressão, que ele procure algo que dá prazer, que ele goste. Eu gosto de trabalhar com gente. Eu gosto de abraçar uma pessoa e ele agradecer e dizer para mim, muito obrigada, você foi uma luz na minha vida. Então isso é que me fortalece e faz com que eu continue a minha caminhada, cada vez estudando mais. A senhora falando aí, aconteceu uma época, a senhora sabe, eu quase cheguei a entrar, né? E eu vejo, realmente, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente se sente bem. Sim. Eu gosto de trabalhar, que, no entanto, eu pareço pai do Cris, tenho um monte de serviço, trabalho um monte de coisa. E quanto mais eu tiver, eu tô bem, eu não me sinto cansada. Sinto assim, o dia que eu uso muito, que eu preciso, eu trabalho, querendo ou não, eu trabalho muito com a cabeça. Realmente. Aí fica cansativo. Mas eu pego, não, tô bem com isso? Tô bem. Igual eu falo, eu tô numa fase que eu tô realizada, tô me sentindo bem. E então, realmente, o que a senhora falou, a gente escolhe ser o que a gente quer. A gente não escolhe ficar naquilo que a gente passou. E com tudo que a gente passou, aconteceu isso da prima, depois veio o meu tio, foi coisas que mexeu muito com a nossa família. Muito. E a gente escolheu o quê? São dores? São dores. Mas o que adianta a gente ficar na dores? Continuar. Vai acontecer? Vai melhorar? Não vai. Vai trazer de volta? Não vai. Então agora a gente vive a nossa vida. E é isso que eu falo pra vocês. Escolhe viver coisas boas. Tudo é igual eu escutei uma vez bem assim, se você chora, você vai sorrir. Se você tá sorrindo, você vai chorar. É a vida. A gente veio pra Terra pra isso. A gente vai viver de tudo. Então escolha ser feliz, escolha fazer o que você gosta. Se não tá bem, procure um profissional. Quando você tá com dor, você não vai ao médico? Sim. Então quando você não estiver bem, pra não chegar ao ponto de um suicídio, ao ponto de uma mutilação, porque também ocorre. Muito. Então vai num profissional, porque eles estudaram pra isso. A tia tá buscando cada vez mais se aperfeiçoar na área dela, para melhor atender vocês. E os outros profissionais dessa área também estão cada vez mais. Então, tia, deixa um recadinho para eles sobre esse mês, que é um mês, assim, que foi escolhido, né, por causa do menino. E também para chamar a atenção de todos, que é que nem um sinal que a gente foi falado. Tem as cores lá e tem o amarelinho. Pare. Então, pare e preste atenção em você. Ou no seu amigo do seu lado. Então, se a gente for olhar para a história da humanidade, quando Deus andou na Terra, Ele disse que nós teríamos angústia e aflições. E Ele venceu o mundo. Só que Ele é Deus. Então, Ele venceu o mundo porque Ele é Deus. Então, o que nós podemos fazer? Pegar assim na mão de Deus e procurar ajuda. A gente ter fé que vai sarar, que ter essa vontade de se curar e procurar ajuda. E qualquer que seja que saia da sua rotina, algo que você gosta de fazer, gosta de passear e você não queira fazer, quer só se isolar, quer ficar no quarto, no telefone, cuidado com o telefone na mão das crianças. As crianças estão se isolando dentro de um quarto com o telefone e os pais não estão prestando atenção que essas crianças estão ficando doentes. Então são vários fatores, né? Mas se você começar a observar, o isolamento já está ótimo. Quando a pessoa começa a se isolar, tem um grupo de pessoas, eu quero ficar aqui, eu não quero ficar ali. Porque ele já não está mais suportando ficar no meio da alegria. Se ele não está alegre, ele não quer ficar no meio da alegria.
a pessoa depressiva que vive esse momento de tristeza, ele não gosta de ficar no meio de pessoas festeiras, porque ele acaba passando uma imagem negativa. Ou também tem aquele que prefere estar sempre bebendo, perder o limite da cabeça para poder esconder. E aí fica pior. Então, gente, acho que a gente tem que olhar um pouco pra gente, um pouco pro próximo. Ter amor, além de tudo, com o próximo, procurar ouvir, prestar atenção, porque eu acredito que deva ser muito ruim uma pessoa falar com você hoje tudo, brincar, e aí amanhã você ficar sabendo, ele se matou. Você mesmo vai se perguntar, por que eu estava lá junto, por que não me falou? Mas e você perguntou? Você se interessou pela vida dele? Ou, né? Então acontece muito isso. Então vamos ficar mais atentos, né? Ao ser humano, ao próximo, ao amigo, ao irmão e ao colega de trabalho, porque está acontecendo muito, muito mesmo. Realmente. E por aqui encerramos mais um programa Além da Estética. Muito obrigada pela senhora ter aceitado o convite. Obrigada por você. Fiquei muito feliz. Quando eu contei pra mãe, meu Deus! A família reunida. Mas eu agradeço muito, porque realmente é um tema que tem que ser falado, ser exposto, tem que puder gritar pro mundo, realmente tem que falar. Então muito obrigada. Eu tenho o meu Facebook, né, que é Sandra Ferreira Museca, e tem a minha página, blog. Quem quiser ir lá, eu sempre posto, sempre. É a área que eu disse que não ia trabalhar e que hoje eu estou totalmente dentro dela. Então pode acompanhar lá e quando precisar é só me chamar. Então entra, pessoal, lá no Facebook, Sandra Ferreira, que vai ter o blog dela, a página dela, tudo falando lá sobre depressão, ansiedade também. Tudo. Tudo. Todos os tipos de transtorno que eu acho interessante eu posto. Então entra lá para vocês ficar antenados sobre. E logo, logo ela também vai estar no Instagram, que a gente vai dar um jeitinho sobre isso. Então, muito obrigado. Por aqui se encerra mais um programa Além da Estética. Tchau!